O Espírito Santo registrou em todo o ano passado mais de 12 mil divórcios. E o que isso tem a ver com... Por que a gente vai tratar disso na véspera do Dia das Mães? Porque quando acaba uma relação, o quanto que isso impacta na vida da mulher, principalmente das que têm filhos. E você que está conosco todas as semanas aqui no Entrevistas, sabe que a ES hoje tem um projeto, um programa, talvez um movimento, Mulheres, e a gente sempre fala de assuntos envolvendo elas, de forma real, plural e atual. E na véspera do Dia das Mães não poderia ser diferente. E por isso, hoje eu convidei a advogada Rayane Rangel para falar conosco sobre isso. Muito bem-vinda, doutora. Um prazer estar aqui. A doutora Rayane Vaz Rangel, ela é especialista em direito de família e também é mãe. E eu quero já começar perguntando como é que você equilibra a vida como advogada, mulher, e estamos diante de uma mulher muito bonita, e mãe de um casal. Até uma boa pergunta, porque eu acho que esse equilíbrio, ele tem muito a ver com a ajuda do meu marido. Sem ele, eu não sei se estaria tão equilibrada dessa forma, porque ele é um grande parceiro no cuidado das crianças, a gente compartilha tudo desde o nascimento. Então, tudo que uma mãe faz, ele faz. Limpar o cocôzinho, né? O xixizinho, dar uma Deixa eu te madeirinha. fazer... Normalmente, a gente não faz essa intromissão, essa interferência na fala, mas eu acho que a gente não pode nem... A gente está tão acostumado a dizer que ajuda, na verdade, ele está participando realmente. É isso que eu falo com ele. Ele não me ajuda, ele cuida dos filhos dele. E ele faz esse papel com muita maestria, e isso faz com que o meu lado fique um pouco mais leve e que eu consiga trabalhar, estudar, advogar, me cuidar. E ele também tem esses momentos. Na verdade, os nossos momentos são muito pouquinhos, né? A gente perde muita autonomia do tempo. É você ter muita vontade, é você querer muito. Sair de casa, às vezes a criança está chorando, chegar em casa extremamente cansada. Chego em casa extremamente cansada, tudo que eu quero é dormir, mas eu tenho os dois lá me esperando. Às vezes nem janto, já chego pegando uma no colo e fico até fazer dormir. Eu não sei se todo mundo que está nos assistindo compartilha dessa opinião comigo, e nem se você compartilha, mas eu sinto que eu fico muito mais cansada na maternidade quando eu estou com minha duplinha dentro de casa, que eu também tenho um casal, mais do que quando eu estou trabalhando. Porque quando eu estou produzindo profissionalmente, eu me sinto tão mulher, tão potente, tão forte, que me encoraja e me dá mais força na maternidade. Então, mesmo que eu chegue cansada do trabalho, né, que as coisas na redação, na gravação, no estúdio, enfim, tudo seja muito cansativo e muito forte, eu me sinto tão mais forte para ser a mãe e dar aquele exemplo para Maria Fernanda, que é a minha pequena, e também para mostrar para o Zé Pedro da valorização da mulher mãe. Você sente isso também? Certeza, né? O trabalho, ele acaba sendo meu descanso. É isso. É porque é onde você consegue ser você, né? A gente tem que... Convenhamos que a maternidade é uma delícia, maternar, nós amamos as nossas crianças, né? Mas nós sabemos que é muita anulação. O período que a gente está com ele, o nosso tempo move de acordo com o tempo dele. Então, se a gente vai descansar, o tempo dele, a gente vai comer depois que eles comem. E no nosso trabalho, a gente tem a autonomia do nosso tempo para produzir, para fazer algo, para ter a nossa própria identidade. Porque o que eu senti no meu primeiro filho é que eu perdi a identidade. Eu era mãe, era esposa, meu tempo girava em torno do meu primeiro filho, porque no primeiro ano de vida eu não trabalhei, fiquei aos cuidados dele, né? Foi logo quando eu terminei a faculdade, concluí. E eu perdi a identidade. E aí foi muito perto daquele período da pandemia, sabe? E aí eu tinha começado a trabalhar depois, e aí tive que ficar em casa com as crianças, e isso foi uma crise para mim, assim, eu me senti extremamente deprimida, porque eu fiquei nesse lugar, quem eu sou, né? Eu não faço mais nada que eu gosto, eu só escuto musiquinhas infantis o dia inteiro, Verdade. eu converso com criança o dia inteiro, a gente não tem mais tempo para sair com as amigas, né? As pessoas também somem, né? Porque você tem uma outra vida, você vai em outros lugares. E eu senti essa perda de identidade. E aí eu comecei a pensar naquilo que tinha a ver comigo, o que eu gostava antes dos filhos, que eu poderia trazer para a minha vida agora. Foi quando eu retomei o hábito para a leitura. No ano da pandemia, eu li mais de 40 livros. Sempre gostei muito de livros, mas foi uma coisa que eu abandonei, eu não conseguia mais fazer durante vamos dizer, não foi nem a maternidade, foi mais na vida adulta, e que eu retomei nessa procura pela minha identidade. E aí eu me encontrei, e aí a gente tem fotos assim,
enquanto eu estava fazendo, Israel dormia, eu estava lendo, a gente juntos, e às vezes ele falava para as pessoas, mamãe gosta muito de ler. E ele tem os livrinhos dele também. Então ele identificou, porque a gente está falando aqui, por mais que a Rayane tenha dito que a grande satisfação dela foi buscar se reencontrar, que a maternidade, ela vem nesse papel, nesse lugar de até um pouco de peso, né, de uma anulação, né? de renúncia. A verdade é essa, não é nem anulação e nem perda, é renúncia, porque a gente renuncia por um momento, aquelas pessoas são dependentes de nós. Isso não reduz a maternidade. Tem muita gente que critica aquela mãe que diz que está exausta da maternidade. É normal, sinta-se acolhida, porque as mães se sentem, de fato, cansadas, porque cuidar do outro, o bem-estar do outro, realmente cansa. E às vezes a gente fica nesse segundo lugar. Mas fica aqui o nosso alerta para que as mães, as mulheres que são mães ou que vão se tornar mães, que estão grávidas, entendam, é um momento maravilhoso, extremamente profundo, porém, a gente vai ter que parar um pouquinho a nossa vida pelo outro até a gente conseguir. E isso é uma adaptação, é normal, é uma fase e não há nenhum problema em reconhecer a sua exaustão por isso, né, doutora? Com certeza. Agora, eu queria saber, na sua vida profissional, eu pesquisando, vi que muitas vezes, como advogada, mulher e mãe, você tem clientes, tem casos envolvendo mulheres e mães. Quais são as maiores dores que você consegue identificar ou que possa, de repente, falar nessa sua vivência na advocacia? Em relação às mães, eu percebo que uma das maiores dores é na questão econômica e financeira. Porque ainda que o pai seja ausente, a mãe ela vai lá, né, dobra as mangas, não, eu vou cuidar, eu vou me virar. Mas a questão financeira acaba pesando muito para a mulher, né? Ter que entrar na justiça, às vezes, para buscar uma pensão alimentícia, um direito da criança de se alimentar, que não deveria nem precisar acionar a justiça para isso, para poder ter aí R$ 400 por mês, R$ 300 por mês, né? É de bastante sofrimento para as mulheres essa situação. Porque criança, por ela existir, ela tem os seus custos, né? E eu imagino que toda mãe quer dar o melhor possível para os seus filhos. E criança tem lazer, cultura, roupa, higiene, alimentação. E muitas vezes o pai ele acaba não tendo esse compromisso no divórcio, né? Hoje eu percebo uma mudança muito, muito grande nos homens. Mas ainda assim, a maioria das queixas das mulheres é em relação à contribuição com o sustento da criança. Quando tem essa obrigação ainda, a gente percebe que há muito atraso no pagamento, né, da pensão, não tem responsabilidade. É triste, sinceramente é muito triste para mim, quando eu tenho que executar, né, cobrar um pai judicialmente por atraso de alimentos, às vezes de R$ 350. E aí a pessoa só vai pagar porque vai presa. Então, eu me coloco no lugar daquela mulher, porque eu sei que a maternidade, como nós conversamos até o momento, não é fácil por si só. Eu sei que eu tenho meu marido, eu não sei o que eu faria sem ele, né? Todo o período do parto, pós-parto, aquele momento no hospital. Eu sei que é muito difícil, mas as mulheres, além de não ter esse suporte, ainda se deparam com essa questão de falta de compromisso. De falta de compromisso, a dificuldade econômica, porque às vezes a criança é muito pequenininha, não tem com quem deixar, não tem uma rede de apoio, e às vezes a mulher precisa escolher, o trabalho eu fico com a criança. Só que às vezes não tem opção, né? Porque eu tinha essa rede, né? Quando o Israel, meu primeiro filho, nasceu, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, mas eu tinha o meu marido, que eu sabia que ia dar conta. Da Claire, não. Da Claire foi totalmente diferente. Eu estava trabalhando num ritmo muito acelerado. Ganhei ela na semana seguinte, eu já estava trabalhando. 1 semana depois, já estava trabalhando. Tá vendo? A vida do advogado não é fácil. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, é um advogado super bem sucedido. Não, o autônomo, a pessoa que trabalha para seguir o que você é o seu trabalho. Muita gente que está nos ouvindo é desse jeito. Quem trabalha para o autônomo, as pessoas até que trabalham também de carteira assinada, quando depende de você e quando você quer o melhor, não é que você está abrindo mão da sua maternidade, daquele momento importante, não. É porque é tão importante quanto. Lógico, dentro das suas, né, da proporcionalidade, mas é tanto quanto. Nasceu, aí eu encontrava as pessoas, você já voltou? Eu falei, não pude parar, né? Eu não pude me dar o luxo, no caso da Claire, de fazer a mesma coisa.
que o Israel. Então, eu percebo o quão triste é para essas mães não ter uma ajuda, e quando vem a conseguir ainda R$ 200, R$ 300, e pasme, né? Porque esse pasme, a gente brinca muito com essa expressão dentro do direito, mas esses dias mesmo eu recebi ligação de um pai que queria prestação de contas. Quero prestação de contas. Eu falei, mas qual é o valor dessa pensão, né? Pensei, talvez é uns 20 mil, e a mãe não tá botando uma escola particular, né? Não, é porque eu pago aí 30% do salário mínimo, só que eu não vejo a mãe usar o dinheiro no bem-estar da criança. Eu falei, mas como não? Seu filho tem onde morar, tem energia, tem água onde ele mora, tem alimentação. Então, o senhor espera que o que o senhor paga de pensão proporcione mais o quê? A não ser do básico. Mal vai dar para alimentar essa criança 2 semanas. Então, deixa eu prestar conta para o senhor. Esse dinheiro aí, tá auxiliando aí. Eu mesmo fiz a prestação de conta, ele ficou super sem graça, né? Meu editor falou, o senhor deveria ajudar um pouco mais, né? Se o senhor quer quer ver seus filhos com roupinha nova, que foi uma das reclamações, você tem que pegar, comprar, porque a gente não pode se prender a essa obrigação alimentar. Então, as dores das mulheres em relação à maternidade, em principal, é a falta de ajuda financeira para o sustento das crianças. Doutora, eu comecei falando que o quanto a separação impacta na vida da mulher, e ainda mais quando é mãe, porque termina um relacionamento com uma pessoa, mas recomeça com a mesma pessoa um outro relacionamento, porque existem os filhos, a maior herança que eles poderiam ter. Como é que tem sido a batalha para além do psicológico? Porque até decidir separar, que é algo extremo, e quando se separam as mulheres e as mães, principalmente, as mulheres de uma maneira geral, mas imagino com as mães, não é o meu caso, então eu tenho que imaginar, né? É um fracasso também, porque você projetou aquela família, você sonhou o que eu errei, aonde eu errei, será que eu conseguiria mais? Querendo ou não, elas se sentem fracassadas em algum lugar. Para além do psicológico, existe algo mais que impacta nessa sua vivência, que você percebe nelas? Você falou da questão financeira, mas mercado de trabalho. Com certeza, né? A gente percebe realmente que as mulheres, elas, no momento da separação, elas sofrem mais, né? Até porque a maioria das mulheres não permite alternar a residência, quer continuar sob o cuidado das crianças. E a preocupação da maioria, inclusive das mulheres vítimas de violência doméstica, é em relação justamente ao que a gente estava conversando, que ser provedora dos filhos, né? Conseguir o sustento dos filhos. Tem mulheres, inclusive, que chegam lá e falam, olha, ele não aceita o divórcio, falou bem assim que como eu ganho mais, as crianças vão ficar comigo e vai me impedir de ver as crianças. A gente percebe nas mulheres que estão se divorciando um grande medo, mas o medo delas é relacionado aos filhos. Então, vamos falar de guarda compartilhada. Vamos. O processo que vem passando por transformações culturais e jurídicas no Brasil. Antigamente, a concessão da guarda de filhos menores em casos de divórcio era quase que automaticamente as mães. No entanto, com o avanço da igualdade de gênero e a crescente conscientização sobre os direitos e deveres parentais, essa prática tem passado por transformações, que seriam quais, doutora Rayane? Então, a gente percebe uma mudança muito grande em relação aos homens. Os homens começando a querer participar. E eu acho que todo mundo aí percebe, né, nas redes sociais. O pai hoje faz presente do parto da criança, posta foto naquele momento. E os pais estão começando a ter essa participação maior na vida dos filhos. E na hora do divórcio, são as pessoas que querem continuar tendo participação. O que acontece? A gente está falando de mulheres, a gente sabe, né, que de toda a garra, determinação das mulheres, mas as mulheres enfrentam uma situação muito difícil no divórcio, que é conseguir separar o fim do relacionamento conjugal, né, do relacionamento parental que permanece pós-divórcio. E aí, como a guarda ficava na sua maioria para as mulheres, acabava que o pai, e eu falo pai, né, na época era a maioria mulheres mesmo, ele não participava da vida dos filhos, ou por desinteresse, ou por impedimento mesmo. Porque o que é guarda? É decisão, é participação, é poder decisório, é responsabilidade civil, não é moradia, é isso. E quando a guarda era exclusiva da mãe, ela tomava todas as decisões e o pai nem sabia onde a criança estava estudando, o que ela ia fazer.
E o Estado entende que é importante para a criança, porque o Estado ele tutela o bem jurídico, né? Aquela proteção do Estado está na criança, não está nem para o pai, nem para a mãe. Nesse momento do divórcio, que a gente trata de filhos, é as crianças. E as crianças precisam de uma participação ativa da família, uma convivência familiar ativa, né? E aí a gente começou a ter aí no nosso ordenamento jurídico a guarda compartilhada, que é quando os pais compartilham decisões, responsabilidades. Só que isso, na prática, ainda é muito difícil, né? As pessoas ainda não compreendem bem a guarda compartilhada. Há muito conflito no relacionamento, as pessoas se desentendem. A maioria das mulheres e homens se divorciam, não quer ver a pessoa nunca mais, mas ainda tem os filhos, tem que compartilhar decisões. E é muito difícil, porque até na convivência mesmo, a criança ela tem uma rotina na casa da mãe, fica um final de semana na casa do pai com uma outra rotina, parece que desaprende tudo e vai naquela rotina do final de semana. É porque a criança é muito esperta também, né? Primeiro, ninguém... como minha mãe costuma dizer que com coisa boa a gente se acostuma rápido. Então, às vezes, se a situação financeira, por exemplo, de um for melhor que do outro, naturalmente. E quem não está com as crianças dentro de casa, normalmente tem um pouco mais de conforto, porque o gasto maior acaba não sendo com as crianças no dia a dia. Então, quando chega a criança lá, ela vai se deslumbrar com o outro, fora que saiu de casa, né? Saiu de casa. E você trouxe um ponto muito interessante, vou até mudar um pouquinho aqui, que é a convivência paterna, que um modelo, né, não é o que eu concordo, porque eu não acho que traz uma convivência equilibrada, mas o modelo usual do nosso judiciário hoje é aplicar a cada 15 dias o final de semana. E aí eu percebo que isso na adolescência traz um grande problema, porque a mãe que está com a criança no dia a dia, ela é a pessoa que imputa responsabilidades. Você tem que acordar, você tem que ir para a escola, você tem que fazer isso, aquilo, briga mais, né, cobra mais. E o pai, final de semana, vai para casa do pai, o pai vai passear, vai... Em regra geral, o final de semana é de descanso, então não tem aquela organização de hora, né? A rotina sai mesmo. E é 2 finais de semana, no mês, 4 dias. E na adolescência eles começam a se revoltar contra a mãe, porque a mãe é a pessoa muito dura, que cobra, que grita às vezes, porque a gente sabe que na maternidade a gente não consegue ter um controle 100%, né? Às vezes a gente acaba tendo atitudes que a gente não gostaria de ter com nossos filhos, mas naquele momento de estresse, né? E o pai é o final de semana. Então, eu quero morar com meu pai. E é onde a gente vê um grande sofrimento da mulher na adolescência. Porque na adolescência, quando o casal não tem essa parceria, ter um adolescente em casa é extremamente difícil. E eles não têm essa parceria, e a gente vê aí que hoje os adolescentes são muito mais revoltados, influenciados pelas redes sociais, onde eles veem aí um outro universo perfeito e comparam a vida. E hoje eu sinto que os adolescentes estão mais sentimentais, com mais problemas emocionais, porque vivem nesse mundo irreal, e eles acabam se entendendo como uma pessoa que não tem atenção do pai, não tem atenção da mãe. E enquanto eles estão na luta, né, trabalhando para poder tentar cuidar de uma maneira diferente. Então, voltando a esse assunto, essa convivência só nos finais de semana, além de trazer um desequilíbrio na convivência familiar, ainda para a mulher traz isso, essa questão, porque ela acaba suportando todas as obrigações e tem um problema aí no relacionamento, principalmente de adolescentes. Porque o pai é aquele que vai lá, vamos lá tomar um sorvetinho. Não, pode dormir até tarde, vamos assistir Netflix, não tem que botar hora, não tem que botar rotina. E é uma das reclamações. Ele foi para casa do pai, chegou sem rotina, então não quero mais que vá para casa do pai. Sinto muito. É o pai, né? E a gente entende como é difícil cuidar de uma criança, eu sei, mas é o pai. Ele tem que conviver com o pai, na casa do pai, a rotina do pai. Ô, doutora, a gente vai caminhando para o final, e esse tema é bem grande, a gente pode marcar outras entrevistas com a senhora. Analisando os dados recentes do IBGE, a gente pode ver que mais da metade dos divórcios no estado do Espírito Santo resultaram em guarda compartilhada nos últimos anos. É um fenômeno que representa uma mudança jurídica ou cultural, ou as duas coisas, doutora? As duas coisas é esperado, porque a guarda compartilhada ela passou a ser a regra. Voltando lá quando nós estávamos falando sobre a guarda compartilhada, a mudança cultural, a necessidade de participação dos filhos, ela passou a ser a regra por lei. Então, não tendo acordo em relação à guarda unilateral, ou seja, ninguém quer ceder, não chegar num acordo em relação à guarda.
E não tendo nenhuma das exceções, que hoje a gente é casos de perda de poder familiar, suspensão de poder familiar, ou risco de iminente ameaça ou agressão, a guarda ela vai ser compartilhada. E se o casal, de uma maneira muito racional e tiver uma separação, assim, digamos, mais tranquila, né? Porque não posso dizer sem dores, porque para separação já com certeza já deve ser um processo doloroso. Se eles chegarem a um acordo, a justiça ela pode simplesmente determinar que aquilo seja seguido conforme eles se entenderam? Sim, é o que nós priorizamos, né? Na prática mesmo da advocacia familiarista, a gente sempre tenta trazer um acordo e o juiz aceita, porque o acordo é os pais, o direito de família é uma coisa íntima, é a sua família ali. Quando você leva isso para o judiciário, você está falando, eu não tenho capacidade de resolver esse problema pessoal, eu vou dar para um juiz que não conhece ninguém, que não sabe da nossa história decidir. Então, a gente sempre prioriza que essa decisão parte mesmo do casal, que eles decidam com quem vai ficar a guarda, os dois, como que vai ser a convivência. E a gente só leva para a justiça quando não há acordo mesmo. Então, na prática, a guarda compartilhada ela vai continuar sendo aplicada como regra. O problema que a gente tem hoje não é nem a aplicação dela como regra. O problema que eu encontro é na prática. Porque, às vezes, nem o judiciário compreende muito bem como é que seria a guarda compartilhada, nem as partes. E até mesmo eu sinto muita deficiência em alguns advogados em conseguir demonstrar para o cliente como que vai ser, aconselhar sobre esse exercício. Porque eu sempre tento aconselhar o cliente nesse momento pós-divórcio para poder reduzir o conflito, né? Porque são muitos. A gente vai realmente encerrando aqui, mas eu acho importante tratar, na véspera do Dia das Mães, um assunto que está cada vez mais comum na vida das mães. O seu direito e o seu dever. A gente realmente, eu comecei falando com a doutora Rayane sobre a maternidade, sobre ser mulher, porque uma vez que você é mãe, você não deixa de ser mulher. Mas uma vez que você é mãe também, a gente precisa pensar nos direitos, nos deveres, porque os impactos lá na frente, na vida dessa pessoinha que está sob a nossa responsabilidade, vai ser muito mexida, vai ser muito alterada. Então, a gente precisa pensar com muito carinho, com muito amor. Doutora Rayane, muito obrigada por dividir sua história conosco, por nos ensinar, né, nos informar sobre essas mudanças na guarda compartilhada, nas leis relacionadas à família. E a gente espera mais uma vez, quando quiser, para voltar para a gente falar de outros assuntos. Eu que agradeço, isso é uma honra. Pode convidar que eu venho sim. Para você que ficou conosco, mais uma vez, mais uma terça-feira, eu te agradeço. Para as mamães, que domingo é o dia delas, é o nosso dia, eu dou parabéns e eu encontro vocês semana que vem. Até lá!